Bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor permite nós reunirmos aqui como igreja, nós estarmos aqui, Senhor, presencialmente, adorando, cultuando, exaltando ao Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor concede a nós. E neste primeiro momento, Pai, na Escola Bíblica Dominical, pedimos que o Senhor nos conduza no ensino, no aprendizado, que tudo seja feito, Senhor, para a edificação nossa e, acima de tudo, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, queridos, o capítulo 1, nós estamos caminhando, estudando a respeito da Confissão de Fé Batista de 1689. O capítulo 1, nós estamos tratando das Sagradas Escrituras. E dentro dos capítulos, como nós estamos vendo, há parágrafos, né? Dentro dos capítulos nós temos parágrafos. Alguns capítulos mais parágrafos, outros menos parágrafos, mas as explicações desses temas são feitas por meio de parágrafos, né? Na verdade, as declarações da confissão de fé são feitas por meio de parágrafos. E hoje nós iremos tratar do parágrafo de número 7 e 8 do capítulo 1 das Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Eu peço a você que leia comigo o conteúdo desse parágrafo de número 7. Vamos lá, está projetado aí, tem no papel impresso para você também. Vamos todos juntos ler bem forte? Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, que não apenas os doutos, mas também os indoutos, no uso adequado dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Vamos lá. Vamos buscar entender, em outras palavras, o conteúdo desse parágrafo 7º. Vamos lá. Nós estamos estudando a respeito das Sagradas Escrituras, nós vimos a respeito da inerrância, da autoridade, nós vimos alguma coisa a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras. Caminhando um pouco mais, agora vamos ver com relação ao nosso entendimento do que nós lemos na Palavra de Deus, na Bíblia. E o parágrafo 7º inicia no seguinte sentido: nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura. E eu pergunto a você, meu aluno, você concorda ou não? Concorda? 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 Prefere não se manifestar? Isso, eu também concordo, porque nem todas as coisas estão claras nas Escrituras. Particularmente a mim, não estão. A você também não. Tem coisas que são complicadas de entender, tem coisas que a gente lê, pega comentário e fica difícil de compreender. Isso está claro que nós não conseguimos compreender todas as coisas nas Escrituras. Isso não é mal, isso não é ruim, tá? Não é ruim, porque nós somos limitados. A limitação está em nós. Nós somos limitados. Ok, concordamos então com essa primeira parte do parágrafo 7º. Nem igualmente claras a todos. Isso também é verdade. Por quê? Tem coisas que estão claras para você, você compreendeu e você lendo, compreendendo o contexto, você fala, nossa, isso aqui eu entendi perfeitamente, eu entendi o que diz esse texto aqui. Mas para uma outra pessoa, aquele mesmo texto que para você está claro, você conseguiu compreender, para uma outra pessoa não fica tão claro assim. Por isso que às vezes demanda um pouco mais de estudo, uma explicação, quem sabe você pode ajudar um outro irmão que não está compreendendo aquele trecho que você compreendeu claramente. Então, tem partes das Escrituras que estão claras para você, mas não para outros, e vice-versa, não é? Pois não, pai? Isso, perfeito. Também tem a ver com relação ao tempo, né, da experiência cristã, né, do conhecimento, porque o conhecimento ele é adquirido, e adquire esse conhecimento através do tempo, do estudo e mais estudo. Novos convertidos, por exemplo, têm uma compreensão eu quero dizer, clara com relação à salvação, com relação à fé em Jesus Cristo. Sim, porque para ser
salvo, para ser crente e ser batizado, tem que ter minimamente uma compreensão de salvação, fé em Jesus Cristo, próprios pecados, próprio estado, né, de pecaminosidade e arrependimento dos seus pecados. Isso tem que ser claro para quem está iniciando a carreira. Deus salva uma pessoa e quando ela abre os olhos e o coração dessa pessoa e dá a essa pessoa o dom da fé, de início ela compreende a salvação e a fé em Jesus Cristo e de que ela, por ela mesma, ela não consegue se salvar. Ok. Mas tem outras coisas nas Escrituras que, de início, ela não consegue compreender. Por isso demanda um tempo. O que para uns, por conta do tempo de estudo, de caminhada, da experiência, da maturidade, fica claro, para outros que estão no começo da caminhada, isso é natural, isso é compreensível e absolutamente natural. Eu não posso exigir da minha filha, por exemplo, uma compreensão do mundo, da vida, das coisas, que eu tenho. É natural. É natural. Tá? Ok, então, nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente claras a todos. Ok? Claras a todos. Ok. Ainda assim, nós não podemos ficar por aí. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são, agora leia comigo novamente bem alto, são tão claramente propostas e desveladas. Desveladas tirou o véu, esclareceu, ficou claro, desvelar, né? Então são claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura. São claras as coisas para a salvação, são claras. Em algum ou outro lugar das Escrituras, em um ou outro texto, ficam tão claras, são desveladas para você e para mim, inclusive para aquele que se converte hoje. Fica claro, porque, obviamente, vai ficar claro, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a salvação vem por crer nas Escrituras. Crer em Jesus Cristo, que está revelado nas Escrituras. Então, está revelado, fica claro, tanto para, agora continua, tanto, não apenas os doutos, os que são os doutos? São aqueles estudiosos, aqueles que têm uma cultura mais aprimorada, tem mais estudo, digamos assim, né? Os mais antigos falavam, o meu avô falava assim, o fulano tem mais estudo do que eu. O que é ter mais estudo? É porque estudou mais, né? Ter mais estudo. Os doutos, aqueles que são mais estudados, mas também os indoutos, aqueles que não têm muito conhecimento, até, eu diria, aqueles que são quase analfabetos, que conseguem ler com dificuldade, mas leem as Escrituras, aqueles textos que a pessoa lê e o Espírito Santo, por meio daquele texto, que é o Evangelho, salva aquela pessoa, ganha aquela pessoa, aquele texto fica claro para uma pessoa que é semi-analfabeta. Aliás, nós tivemos uma experiência aqui na igreja, muitos anos atrás, de uma irmã, que ela aprendeu a ler lendo as Escrituras. Ela foi alfabetizada, digamos assim, lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Ela trabalhava na casa de uma outra irmã que era muito douta, muito culta, e ensinava essa outra irmã a palavra de Deus. Ensinava ela a ler através da palavra de Deus. E ela foi ganha, ela foi convertida. Ela foi ganha por meio, assim, da compreensão de textos claros na palavra de Deus, né? Há também os indoutos, no uso adequado dos meios ordinários. O que é uso adequado dos meios ordinários? Qual é um meio ordinário para a compreensão da palavra de Deus? Ordinário é comum, é algo, digamos, até que óbvio. Qual que é o meio ordinário para a compreensão da palavra de Deus? A leitura. O que é um meio ordinário para você compreender a palavra de Deus? Você tem que ler, porque é palavra. Deus não deixou áudios, porque se fossem áudios, nós teríamos que ouvir. Mas ele deixou escrita. Por isso que é escritura. Deus escriturou a palavra dele, registrou em escritos. Por isso nós temos que ler. A palavra de Deus, quando ela está do lado, no seu criado mudo lá, do lado da sua cama, se você deitar e achar que a palavra de Deus vai entrar na sua mente porque ela ficou ali do seu ladinho e uma força sobrenatural vai fazer com que ela entre na sua cabeça, isso não vai acontecer. Ou, se você deixar a palavra de Deus aberta lá na mesa da sala, no Salmo 23, bem bonito isso, é uma decoração bonita de casa, mas a palavra de Deus aberta lá no Salmo 23, não vai fazer com que o Salmo 23 entre na sua cabeça, a não ser que você leia, é um meio ordinário de compreensão da palavra de Deus, é a leitura. Por isso o povo de Deus é o povo que lê e tem que gostar de ler. Rodrigo, eu não gosto de ler.
Sinto muito, você vai ter que ler. Você vai ter que ler. Não é ler muito, não é bastante. É ler. Leia de uma forma que você compreenda aquilo que você está lendo, mas você tem que buscar o exercício e o hábito de leitura da palavra de Deus. Então é um meio ordinário. Outro meio ordinário da compreensão da palavra de Deus é o ensino na igreja. Pregação, aulas como essa, esse é um meio também ordinário. Isso é comum, não é algo anormal, mas é um meio ordinário. Para a compreensão da palavra de Deus, você está participando de uma aula como essa. Você está aqui para aprender da palavra de Deus, que você quer mais esclarecimento, você quer mais conhecimento, você quer entender um pouco mais da palavra de Deus. Então você está aqui nessa manhã, louvado seja Deus por isso. Se esforçou, levantou cedo, fritou 2 ovos daquele bem gostoso, pôs no meio do pão francês, se alimentou, veio. Ou então tomou um copo de leite, veio. E está aqui para aprender da palavra de Deus. Esse é um meio ordinário também. Podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, é possível compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro misterioso, um livro místico, um livro incompreensível. Não. Tem partes que são difíceis de compreender. Mas o caminho para a salvação fica claro na palavra de Deus. Até porque nós temos o ajudador. Até porque nós temos aquele que nos conduz para compreendermos o caminho da salvação. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina as nossas mentes para nós compreendermos. E de repente um texto que você leu e você não compreendeu nada, de repente num dia aquele texto salta na sua mente e fala, meu Deus, eu entendi. Que lindo isso, né? Eu compreendi essa passagem, que belo. Porque para nós praticarmos, nós precisamos entender. Nós só vamos obedecer, quando nós entendemos uma ordem. Quando nós estamos entendendo aquilo que Deus está falando para nós. Porque às vezes a pessoa vai perguntar para você, por que você faz isso como crente? Aí você fala, não sei, os outros fazem, eu faço também. Não. Você tem que fazer porque você está compreendendo o porquê que você está fazendo aquilo. Certo? Então, para nós falarmos um pouquinho mais a respeito desse parágrafo 7º, que diz respeito da clareza da Escritura, nós concordamos, então, que há partes nas Escrituras que estão claras e tem partes que não estão claras, são difíceis de compreender. Por exemplo, eu faço uma pergunta para você. Jacó foi filho de quem? Nas Escrituras, isso você encontra facilmente. A resposta está clara. Jacó foi filho de quem? De Isaac e de Rebeca. Está claro, você acha isso nas Escrituras? Você não precisa fazer uma exegese de um texto ou pegar comentários, nada disso, está claro nas Escrituras. Agora eu faço uma outra pergunta para você. Qual era o espinho na carne de Paulo? Não dá para saber. Não dá para saber. Por mais que alguns especulem algumas coisas, né, aproximem algumas conclusões, mas não dá para definir que o espinho na carne de Paulo foi um espinho no pé. O espinho na carne de Paulo foi uma doença. O espinho na carne de Paulo foi porque ele não foi casado. O espinho na carne de Paulo foi porque isso ou aquilo. Né? Não dá. Mas Paulo declara, o espinho na carne, em outras palavras, diz respeito a eu sofro demais pelo nome do Senhor. Eu estou sofrendo alguma coisa que Deus me mandou, que nós não sabemos, nós que estamos do lado de cá das páginas das Escrituras, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Portanto, não está claro. E nós não vamos conseguir achar. Só quando a gente estiver lá na glória, a gente pergunta para Paulo. E aí ele vai falar para nós, acredito que sim. Ele não vai reter essa informação. Né? Mas hoje não dá para a gente saber o que é esse espinho na carne. Pois não, pai? Também não foi. Não foi. Porque ele não foi casado. Então, são tantas conjecturas, tantas coisas, mas a gente não pode. Quando a palavra de Deus tem algo que não é certeiro, nós não podemos ficar especulando e concluir firmemente baseado em especulações. É perigosíssimo isso. Aliás, há uma insegurança total. Né? Por isso que nós temos que ficar naquilo que o texto é claro, revelado. Tá? E a gente vai até onde a Bíblia nos permite ir. E a gente para onde a Bíblia para no esclarecimento e na revelação para nós. E nós devemos ficar satisfeitos. Nós não podemos ser aqueles crentes chatos de ficar perguntando para o texto e buscar. Eu vou buscar saber quais foram as filhas de Adão que se casaram com os irmãos, com os filhos de Adão. E não, Deus, como que Deus vai permitir? Gente, pois não, Robert?
Adão tinha umbigo, né? E vai a fundo nesse estudo, e procura e vasculha, mas não dá para saber. O Augusto Nicodemos tem uma sugestão, eu vou jogar aqui para vocês a sugestão do Nicodemos e vocês vão dizer se realmente é plausível ou não. O Augusto Nicodemos perguntou para uma turma dele, Adão tinha umbigo? Aí a turma falou, não sei, porque o umbigo, gente, vocês sabem que o umbigo, esse buraquinho na nossa barriga, ele provém de um cordão umbilical, né? Que está ligado na mãe. Mas Adão não teve mãe. Então, aí Augusto Nicodemos fez essa pergunta. Aí a sala não soube responder, ele falou assim, Adão teve umbigo. Ah, é? Por quê? Porque quando Deus fez Eva e colocou Eva na frente de Adão, assim, Adão ficou maravilhado com Eva. E Deus fez assim na barriga dele. Gostou, né? Aí vocês avaliem se o pastor Augusto está certo ou, né? Se assim, chegou perto de ter umbigo, não, brincadeira. Mas é exatamente isso, a gente tem que acalmar a nossa alma e a nossa ânsia acadêmica, né? E até, eu diria que assim, é até prejudicial para nós, querer ficar buscando coisas que não estão tão claras nas Escrituras e faz com que a gente fique chato e até orgulhoso. Porque, de repente, quando a gente descobre alguma coisa pela nossa mente, aí eu falo, ó, você não sabe disso, mas como que você não sabe o espinho na carne de Paulo? É, mais ou menos assim. Tá bom? E no final nós vamos ver o texto que joga por terra o nosso orgulho e precisamos depender do Senhor naquilo que Ele revela e depender no Senhor e descansar no Senhor naquilo que Ele não revela. Então, na Bíblia tem coisas que não estão claras. Ó. Na Bíblia nem tudo está igualmente claro e fácil de interpretar e entender. Abra lá 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro 3, 15. Pode ler, pode ler. Isso, desculpa, só um minutinho. Um pouquinho, do início até o meio do versículo 15, Pedro está explicando o que ele vinha dizendo nos versículos anteriores. Considere então a longanimidade, a salvação, que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus. Ok, considere então a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação, que Deus concede salvação por graça, oportunidade de salvação àqueles que Ele quer. Isso Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, fazendo assim, como se fosse uma conclusão do que ele escreveu nos versículos anteriores, sobre a salvação. Ok, mas não somente Pedro escreveu sobre a salvação, aí ele lembrou que Paulo escrevia sobre a salvação. E aí o que ele vai falar então? Olha que interessante que Pedro, ele dá testemunho da escrita do apóstolo. Pedro lia Paulo. Pedro lia os escritos até então produzidos pelo apóstolo Paulo naquela época. Pedro lia. E Pedro dá um testemunho aqui e fala, nossa gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Sobre salvação e os escritos do apóstolo Paulo, eu preciso falar que são difíceis de entender. Paulo escreve uma escrita complicada, são assuntos difíceis. Tem hora que não dá para entender muito bem o que o apóstolo Paulo escreve. Pedro está dizendo isso. O apóstolo Pedro. São coisas difíceis. Mas olha só o que ele mostra. As coisas difíceis, complicadas de compreender, alguns pegam isso e deturpam, e criam conceitos, estragam aquilo que o autor originalmente quis dizer. Isso é perigoso, é isso que nós estamos então entendendo nesse momento. Tem coisas difíceis de entender nas Escrituras. Mas nem por isso nós temos assim a autonomia de pegar os textos difíceis e de dar a nossa interpretação, alguma outra interpretação louca que surge por aí, e fazer disso uma doutrina e deturpar entendimento. O nosso entendimento e o entendimento de outras pessoas. Então, nós precisamos ter um cuidado com relação a isso. Ter um cuidado com relação a isso. Mas tem coisas que são claras nas Escrituras. Aliás, o caminho da salvação é claramente revelado nas Escrituras. Qual é o caminho da salvação?
A salvação é pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Pela fé, não por obras. Isso está claro, não pelo que você faz, não pelo que você apresenta para Deus de obras boas, mas pela fé naquele que morreu na cruz no seu lugar. Você que é pecador. Então na Bíblia tem isso claramente. Ok? Esse texto aqui é muito bacana, eu achei muito bonito assim, o carinho de Pedro com relação ao apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Pedro, ele não era muito letrado, ele era indouto, usando o termo que nós vimos no parágrafo 7º, ele era indouto, ele não era muito estudado. Já o apóstolo Paulo, ele era muito culto. Ele era mestre na lei, ele era fariseu. Então, não somente ele compreendia as escrituras, mas ele tinha um zelo pela prática da lei mosaica. Ele era um fariseu. O apóstolo Paulo era uma mente brilhante da época dele. Né? Pedro já não. Então ele fala, humildemente, ele fala, tem coisas que o apóstolo Paulo escreve, gente, deixa eu falar bem baixinho. Eu não consigo entender direito. Legal, né? Vamos lá. Por mais que haja conteúdo na Bíblia que seja difícil de interpretar e entender, todavia está bem claro na Bíblia, para estudiosos e leigos, ou seja, para aqueles que têm mais cultura ou aqueles que têm menos cultura, mais estudo ou menos estudo, que todo ser humano é pecador. Isso está claro na Bíblia? Tá. Isso está claro. Que todo ser humano é pecador, ok? Sim. E que o único que pode salvar uma pessoa é Jesus Cristo. Isso está na Bíblia? Está claro? Está claro. Isso ninguém pode dizer que não entendeu. Isso está claro. Salmo 119, 130. Olha só então o que a palavra de Deus faz no seu e no meu coração. Salmo 119, 130. Quem achou, leia bem forte aí. Que interessante. Você sabe como que você adquire conhecimento e iluminação do seu entendimento? Através do quê? Da própria palavra. Olha só, vamos ler de novo o 130. Está com ele aí? A revelação das tuas palavras traz luz. Das palavras de quem? Aqui o salmista está escrevendo sobre as palavras de Deus. A revelação das tuas palavras, quando Deus revela a palavra dele a nós, por meio do estudo, por meio da leitura, você se dedica para compreender a palavra, a revelação das escrituras, ou da palavra, traz luz, e aí continua o versículo, e dá entendimento aos simples. O que são os simples aí? São aqueles que têm pouco entendimento. São aqueles que, quem sabe, não têm nenhum entendimento da palavra, mas a partir do momento em que passam a ler e estudar a palavra, Deus, pelo Espírito Santo, vai revelando coisas para essa pessoa que outrora não sabia nada, ou sabia pouca coisa de Bíblia, ou sobre cultura, ou sobre estudo, ou tinha segunda série, só terceira série, sabia ler pouca coisa. Mas a partir do momento em que vai estudando, vai lendo, o Espírito Santo vai revelando a palavra e traz luz e entendimento e conhecimento para os simples. Que lindo isso! Que lindo isso! A leitura da palavra de Deus, o conhecimento através da palavra de Deus gera luz, gera conhecimento, gera compreensão. Maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso para você? Para te motivar a continuar estudando cada vez mais a palavra de Deus. Ainda que você encontre textos, e eu também encontro textos que eu olho e falo, Senhor, não entendi. Não entendi. Mas isso não é para nós pararmos e falarmos, chega, já deu já de Bíblia, é um livro que realmente não está me fazendo bem. Não, pelo contrário, a palavra de Deus é alimento para nós. E aí, usando as palavras do salmista, no Salmo 119 e 130, a palavra de Deus revela, traz luz para nós e traz conhecimento para você e para mim, que somos simples. Somos simples. Não vamos nos colocar na categoria de doutores. Eu sou simples, você é simples. Pois não, Robert? Uhum. Uhum. Boa. Uhum. Amém. Amém. Muito bom que o Robert está falando.
Nós estamos incentivando aqui o estudo pessoal particular das Escrituras. Isso é fundamental para você. Mas não pense que você sozinho em casa vai ter a compreensão completa dos mistérios de Deus. Porque em Efésios nós aprendemos que é pela igreja que a compreensão, nós conseguimos compreender todas as dimensões dos mistérios de Deus. A altura, a largura, a profundidade. Paulo está dizendo assim, é pela igreja. Ninguém vai conseguir dizer o contrário. Se uma pessoa falar assim, ó, eu e Deus em casa estamos bem, eu estudo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aprendo tudo lá, mas não preciso de igreja, não preciso de ninguém me ensinando. Eu sozinho estou bem diante de Deus. Estou tranquilo. Tem um teólogo chamado Mário Persona, que ele ensina isso, e isso não é correto. Ele fala que não precisa de igreja, não precisa de se congregar, de estar reunido, igreja formalmente, assim, né, nós estarmos congregando. Não, você estudando em casa, eu estudando em casa, e a gente se encontra por aí na rua, eu sou crente, você é crente, você tem o seu conhecimento, eu tenho o meu, e a gente glorifica a Deus. Não, não é. Esse entendimento do Mário Persona não é correto. Nós precisamos da igreja. Tem coisas que eu não compreendo perfeitamente e eu preciso de você para me ajudar a entender. E isso é um mistério que somente na igreja nós vamos compreender e desfrutar. E a gente vai crescendo junto. A gente vai crescendo junto. O ensino da igreja. E Deus ilumina homens para ensinar, para buscar conhecimento e ensinar a igreja coisas que você em casa não consegue sozinho, ou se consegue, vai aprender na igreja, por meio do ensino direcionado dos presbíteros, algo que completa a sua compreensão, algo que alarga o seu entendimento. Isso vai melhorando a sua compreensão da palavra de Deus. Por isso que Deus chama mestres. Quais são os mestres na igreja? Os presbíteros, os pastores, aqueles que Deus chama, que devem ser aptos a ensinar. Ensinar, tá bom? Uhum. Uhum. Amém. Isso. 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 O presbítero, o pastor, ele é chamado por Deus não para se colocar numa posição de superioridade e falar assim, ó, eu sei, você não sabe, fica quieto que eu falo. Não é isso. O presbítero ele é chamado por Deus para ensinar, mas ensinar algumas coisas que, quem sabe, você sabe também, você já sabe, mas ele está te ensinando e está fortalecendo aquilo que você já sabe, e você se submete à autoridade desse homem que foi escolhido por Deus para te ensinar, para fortalecer aquilo que você já sabe, e você humildemente vai aprendendo junto com ele, vai crescendo seu conhecimento, ou então vai solidificando, vai fortalecendo aquilo que você já sabe. E lá na glória todos nós estaremos nivelados, como meu pai acabou de dizer. Todos sabem, mas o que eu quero dizer é que o pastor ele não foi chamado para dizer assim, ó, tem coisas que eu sei, mas vocês não sabem, tá? Então fica quieto aí. Respeitem a minha autoridade. Não é isso. Eu sou aprendiz como vocês. Nós somos ovelhas guias, os pastores, que aprendem junto, que conduzem, buscam conhecimento para ensinar a igreja, mas tem que ter um coração humilde. Tem que ter um coração humilde. Como uma fonte que aprende, que recebe, mas dá. Passa para frente. Não retém. Né? Recebe o conhecimento, recebe uma direção especial da parte de Deus, não que são homens iluminados, mas é que é um princípio de Deus, que ensinam a igreja e passam para os outros humildemente. São um canal de ensino de Deus para a igreja. Pois não, Roque? Isso. Uhum.
Amém. Amém. Uhum. Isso, isso. Amém. Claro. Uhum. E pela saúde do ensino na igreja. Porque é um exemplo dos bereanos. O que eles faziam? Eles conferiam nas escrituras aquilo que estava sendo ensinado. Você, como membro de igreja, você recebe ensino da igreja, você não pode fechar sua Bíblia e falar: o que o meu pastor disse é lei. Não, de jeito nenhum. É insegurança para você e insegurança para o líder. O líder que se acostuma numa igreja que não estuda, ele passa a se orgulhar, ele passa a, como é que os antigos falavam, né? A abrir as asinhas, como é que é? A crescer o olho, a ficar soberbo, a querer dominar um povo que não tem conhecimento. Isso é perigosíssimo. Então é saúde para o líder saber que a igreja está estudando. E é saúde para a igreja entender e respeitar aquele que também está ensinando, que buscou de Deus conhecimento e foi chamado por Deus para conduzir a igreja. Então você vê, um ajuda o outro, um completa o outro. Isso é lindo. Muito bem, Roque, muito bem. A igreja precisa, de fato, estudar a palavra de Deus, sim. Pois não, amor? Isso. É verdade. Uhum. Uhum. Exatamente. O presbitério da nossa igreja adotou a não transmissão simultânea, ou ao vivo dos nossos cultos, justamente por isso. Porque pode gerar um ambiente de comodismo na membresia. Falar, hoje eu não vou, mas eu vou assistir o culto. Parece bonito, tudo bem, não é errado, ok. Mas se no domingo que vem é a mesma coisa, no outro é a mesma coisa, no outro é a mesma coisa, você deixou de congregar, aí passa a ser pecado. Aí você se acostuma a assistir o culto de casa da sua televisão. Mas isso está errado. Se você pegar a palavra reuniam-se no livro de Atos, ela aparece mais de 10 vezes. O que é reuniam-se? É estar junto. É estar junto. Eles se reuniam, estavam juntos. Muito bem. 8º parágrafo do capítulo 1, as Sagradas Escrituras. Vamos ler todos juntos aqui, bem forte, gente. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, portanto, autênticos. Parando por aí. O Antigo Testamento, os originais, os escritos originais do Antigo Testamento foram encontrados em hebraico, em sua grande maioria. Os escritos antigos foram encontrados em hebraico. E os escritos antigos do Novo Testamento, diria 100%, foram encontrados em grego. O grego, na época dos apóstolos e dos seus auxiliares que escreveram os livros do Novo Testamento, o grego era a língua comum no mundo naquela época. É como se fosse o inglês hoje. O inglês é uma língua, digamos, universal.
né? É uma língua comum hoje no mundo. O grego era naquela época. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E eles foram inspirados por Deus. Tanto livros do Antigo quanto do Novo foram inspirados por Deus e são, portanto, autênticos. Ok, nós cremos na veracidade desses 66 livros que você tem aí na sua mão. Continuando. Então, em todas as controvérsias sobre a religião, a igreja deve apelar para eles. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber sobre religião, sobre salvação da alma e qualquer outra coisa, você ou a igreja deve recorrer a esses 66 livros para esclarecer tudo isso, para esclarecer suas dúvidas e as controvérsias. Legal, muito bem. Mas, por que essas línguas originais, hebraico e grego, não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado, no temor de Deus, a lê-las e examiná-las? Elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, louvado seja Deus, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável, e pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Louvado seja Deus por essa explicação do parágrafo 8º, que diz assim: os escritos originais em hebraico do Velho Testamento e em grego do Novo Testamento, se você tivesse eles em mãos hoje, dificilmente você compreenderia. Você que sabe a língua portuguesa ou o espanhol, você dificilmente compreenderia. Então, louvado seja Deus que Deus levantou homens que traduziram os escritos originais para línguas dos povos, para o inglês, para o espanhol, para o português, para o chinês, para o mandarim. Louvado seja Deus, isso é maravilhoso. A Igreja Católica foi contra a produção de escritos escriturísticos nas línguas dos povos. A Igreja Católica, principalmente na época da Reforma, e foi uma das coisas que Martinho Lutero bateu firme, tanto que ele traduziu as Escrituras para o alemão. Ele bateu firme porque a Igreja Católica detinha as Escrituras em mãos e somente fazia a liturgia das missas, né, e dos cultos através do latim. Mas o latim era uma língua difícil, que o povo, na sua maioria, não compreendia. Isso é perigosíssimo. Então, louvado seja Deus que você tem as Escrituras em português aí na sua mão. Não é? Você tem a palavra de Deus em suas mãos, na sua língua. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Passou por um processo de revisão de homens sérios que traduziram do original para a sua língua. E você tem hoje a palavra de Deus na sua mão, na sua língua, no português, por exemplo. Não é? Agora, olha só o texto de referência aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Não exatamente diz respeito da tradução da palavra de Deus para a sua língua, mas o capítulo 14 fala sobre o dom de língua. Então vamos entender aqui por que esses textos são referência para esse parágrafo. Nós vamos entender por quê. Capítulo 14, versículo 6 de 1 Coríntios diz assim. 14 de 1 Coríntios, versículo 6. Olha lá. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Aí a gente aplicando essa referência para esse assunto que nós estamos estudando, que proveito nós teríamos se nós tivéssemos os escritos originais em hebraico ou grego, se nós não poderíamos compreender o que estávamos lendo? Que proveito nós teríamos? Zero. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Que proveito tem uma igreja quando alguns falam em línguas, ou muitos falam em línguas, mas não tem quem interprete? Não tem proveito nenhum. Certo? Vamos lá. Do 9 ao 12 agora. Caminha um pouco mais aí, vamos ler do 9 ao 12. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Adiantaria nós conduzirmos aqui o culto em latim? Se você não compreendesse latim? Não adiantaria. Não adiantaria nada. Você não compreenderia. Seriam palavras ditas ao vento. Muito bem. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Aqui Paulo está dizendo muitos tipos de línguas, de idiomas, de falas. Muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Por quê? Cada língua, o seu povo compreende a sua própria língua. É sem sentido para o seu próprio povo. Nós, brasileiros, temos o português como a nossa língua
oficial. Nós compreendemos o português. Então, para cada povo tem a sua voz, a sua língua. Isso não fica sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, ou seja, se eu não entender a língua estrangeira, a língua de outra nação, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Nós não conseguiremos compreender o que o outro está dizendo. Assim também, vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, agora leia aí comigo, para a edificação da igreja. Deus levantou homens para traduzir os originais para outras línguas, para quê? Para a edificação da igreja, aleluia. E aí, terminando, vamos lá, versículo 23 e 24, assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Se falar que the king, the power, não vão compreender. Se entrarem aqui e falarem, nossa, esse povo é louco. Infelizmente, é o que está acontecendo com esse menino, que vocês sabem de quem eu estou falando. Estão debochando dele, virou piada. Né? Virou piada, essa coisa forjada que ele ficou fazendo aí, né? E aí dirão que vocês estão loucos, versículo 24. Porém, se todos profetizarem, ou seja, profetizar é falar da parte de Deus de forma que edifica, que o outro entenda. Profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ou seja, entrar aqui, por exemplo, alguém que está entendendo o que está se falando, mas ele não é crente ou não é instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Ou seja, um ímpio, um descrente, ainda que seja inculto, ele estará aqui, ele ouvirá a palavra de Deus em sua própria língua e ele compreenderá. E a palavra de Deus irá entrar na mente dele e ele será julgado por aquilo que ele está entendendo. Por aquilo que ele está entendendo. Se falar para uma pessoa que não é crente, está aqui nessa manhã, ele ouve no português claro meu, e ele entende o português, eu falar para ele, você é um pecador e você precisa se arrepender. Você acha que ele vai sair daqui e falar, não entendi o que ele falou. Ele entendeu o que eu falei. Ele entendeu o que eu falei. E ele vai ser julgado por aquilo. É isso que Paulo está dizendo. E aí, terminando o versículo 26, para que tudo isso então? O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação das línguas, e que tudo seja feito para edificação. Louvado seja Deus, então, pela tradução da palavra de Deus. E eu trouxe aqui uma curiosidade. Vocês sabem por que a versão da sua Bíblia, por exemplo, tem o nome de Almeida? Depois é que eu vou falar isso. Desculpa. Eu já pulei o slide. Antes disso, vamos falar sobre as traduções, e aqui é bem rápido. Existem basicamente dois métodos de tradução. Tem a tradução de equivalência formal. Qual é a tradução de equivalência formal? É assim, é a tradução palavra por palavra. Identifica-se a palavra no hebraico e no grego, lá no texto original, e após verifica-se qual é a palavra exata da língua receptora, aplicando conexões gramaticais, lógico, para dar sentido à escrita. Então, o método de tradução de equivalência formal é pegar o texto original e traduzir para a sua língua exatamente como está lá no texto original, fazendo as conexões da língua própria, lógico, para dar sentido à frase, mas assim, respeitando ao máximo a palavra lá do texto original. Essa é a tradução de equivalência formal. Por exemplo, nós vamos estudar, se Deus permitir, domingo que vem, Filipenses 2, de 1 a 4. Versículo 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O que significa esse texto entranhados? No original, significa das entranhas. Lá no grego, significa das entranhas. Mas no fundo, Paulo escreveu assim, das tripas. Das entranhas, das tripas. Então você pode ler o versículo 1 de Efésios dizendo assim, se há afetos das tripas. Só que assim, esse método de interpretação respeita o termo lá no original, só que dependendo da tradução, nós não compreendemos muito bem para nós aqui, para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de compreensão ordinária. Outro texto interessante,
Salmo 92, versículo 10 diz assim, ó, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Poder e força, em versões mais antigas no português, poder tem lá no texto chifre. O Senhor exalta o meu chifre como o do boi. Chifre significando poder. Você vê que é uma tradução quase que literal do termo no original. Só que fica um pouco complicado para nós dizermos isso, né? Tu exaltas o meu chifre, o meu poder, né? Fica difícil. Então nós temos um outro tipo de tradução, a equivalência dinâmica. Em primeiro lugar, interpreta-se a frase na língua original, dentro do seu contexto, e depois traduz-se para o equivalente dinâmico na língua receptora. Então pega-se um trecho do texto original, interpreta-se aquele trecho e traduz, respeitando, obviamente, o contexto, a originalidade, o assunto do texto original, mas traduz-se para a língua com outros termos. Só que tem que tomar cuidado também, um outro extremo. Eu quero dizer para vocês, em resumo, o extremo da equivalência formal não nos edifica muito. Pegar o texto lá no original e você ficar lendo chifre, tripa, não sei o quê, entendeu? O extremo da equivalência formal são versões que não nos edificam muito, mas o extremo da equivalência dinâmica também é perigoso, no sentido que tem outras versões que pegam o trecho, traduz o trecho, mas usam paráfrases, usam expressões que não equivalem ao texto original. Isso também é perigoso, é um outro extremo. Paráfrase, olha lá. Tomar cuidado com as paráfrases, ou seja, que não são traduções, mas procuram transmitir determinados conceitos em linguagem bem popular, com termos que às vezes não transmitem o significado da escrita original. Você já deve ter pego traduções da palavra de Deus que alguns termos ali não dizem respeito exatamente ao que o texto original quis dizer. Isso não é bom também. Nós temos que tomar cuidado com algumas escritas tão populares que deixam, quem sabe, o texto original ou o significado real muito fraco, muito sem sentido. Pois não, pai? Isso. Isso, é um exemplo que eu trouxe aqui, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na Nova Almeida atualizada, ok. Agora, na nova tradução na linguagem de hoje, o texto traz assim, ó, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui houve a troca, né? A interpretação, a tradução, na verdade, do termo justificado por aceito. Só que o termo aceito não revela, não traduz corretamente o termo no original justificado. Aceito não é tão forte quanto justificado. Aliás, porque fomos justificados, nós fomos aceitos. A aceitação nossa deriva da nossa justificação. E tantas outras coisas advêm da nossa justificação. Justificação, eu quero dizer, é mais forte, é mais robusto do que somente a aceitação. Entenderam? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Não estou dizendo para você desprezar. Eu não vou dizer aqui, podem me perguntar, Rodrigo, qual é a versão melhor? Eu não vou responder. Você vai ter que buscar de Deus, mas entendendo essa questão das traduções. Cuidado com as escritas muito populares, mas também tome cuidado com a originalidade do texto, que você vai ficar difícil, você vai ter dificuldade de compreender. Então busque aí um meio termo dessas traduções. Tá bom? Curiosidade, quem foi João Ferreira de Almeida? E assim a gente vai caminhando para o final. Você conhece João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida. A grande maioria dos evangélicos do Brasil associa o nome de João Ferreira de Almeida às escrituras sagradas. Almeida. Você já deve ter pego na sua Bíblia, né? Almeida, Revista e Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Afinal, é dele a tradução da Bíblia mais usada pelos protestantes brasileiros. A Revista e Corrigida e a Revista e Atualizada. Almeida nasceu por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, e morreu em 1691 na cidade de Batávia, na Indonésia. Em 1676, a primeira edição do Novo Testamento, traduzido por Almeida, estava pronta. Aí começou a batalha para ver o texto publicado, que se deu em 1681. A impressão foi feita em Amsterdã, na Holanda.
Em 1683, Almeida completou a tradução do Pentateuco. Então ele concluiu o Novo Testamento e ele começou a tradução do Velho Testamento. E ele terminou os 5 primeiros livros da Bíblia. E já com a saúde prejudicada, ele não conseguiu acabar a obra a qual havia dedicado a vida inteira. Em 1691, no mês de outubro, Almeida veio a falecer. Nessa ocasião, ele havia chegado até Ezequiel 48, versículo 21, a tradução para o português. A tradução do Antigo Testamento, então, foi completada em 1694 por Jacobus Acker, pastor holandês, colega de Almeida. A Bíblia completa, em um único volume, só foi publicada em 1819. A edição de 1898, feita na Europa, viria a ser conhecida como a Revista e Corrigida, isso em português, né? Em meados do século XX, no Brasil, o texto de Almeida foi revisto e atualizado, e essa edição é conhecida como Revista e Atualizada. Almeida, Revista e Atualizada. Foi no meio do século XX aqui no Brasil. E em setembro de 2013, ontem, pouco tempo atrás, 2013, após uma reunião com representantes das igrejas cristãs brasileiras, foi anunciado o trabalho de revisão da Revista e Atualizada, que resultou na nova Almeida Atualizada, lançada em 17. Essas informações eu peguei do site da Sociedade Bíblica do Brasil. Concluímos então, queridos. Só trouxe essa curiosidade para vocês, porque a gente fica, né, Almeida. Quem que foi Almeida, né? Está aí para você ter esse conhecimento a mais. A Bíblia, ou revelação especial, é a informação que Deus nos dá sobre Ele mesmo, sobre o ser humano e tudo mais que foi criado. Você crê nisso? Sim. E graciosamente sobre a salvação em Cristo, e que nunca poderíamos descobrir por conta própria. Você crê nisso? Você acredita nisso? É verdade, nós nunca conseguiríamos compreender por conta própria. Deus se revela sem revelar tudo o que há para saber sobre Ele. É? É. Então Deus se revelou a nós, não em sua língua, mas na nossa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele fala conosco, Ele se comunica de uma maneira que podemos entender, não completamente, mas real e significativamente. Isto é graça. E Deuteronômio 29 mostra isso para você e para mim. E nós louvamos, adoramos, exaltamos e somos gratos a Deus porque Ele fala conosco. Ele deixou a Bíblia na nossa língua para nós podermos ler. E aí, o texto diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. É propriedade nossa o que você tem na sua mão. A palavra de Deus é sua. Pertence a nós aquilo que Ele revelou, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não só para nós, mas para os nossos filhos, para as gerações e gerações. E a palavra de Deus nunca se perderá, nunca acabará, nunca deixará de ser a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Adoramos a Deus, agradecemos ao Senhor pela palavra dEle. E que nós, eu e você, aprendamos a valorizar a palavra do Senhor, dar o real valor a que ela tem, a palavra de Deus, a palavra de Deus, amém? Obrigado, Senhor, pelas Escrituras, nós agradecemos, porque o Senhor misericordiosamente, graciosamente, se revelou a nós, Senhor, falou a nós, e que de fato nós tenhamos a palavra do Senhor como um tesouro, aquilo de mais precioso que nós temos para conhecer ao Senhor. E nos dê corações humildes, Senhor, para compreendermos, estudarmos e vivermos nesse mundo testemunhando da Tua palavra, vivendo a Tua palavra para a Tua glória, Senhor. Assim oramos, gratos pelas Escrituras que estão disponíveis para nós hoje, nas nossas mãos. No nome de Jesus, amém. Amém.